Bom, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula, né? Essa aqui é a nosso quarto bloco, né? Nossa quinta aula, mas o quarto bloco com aula prática, né, aqui no QGIS. Só para dar uma relembrada, né, do que a gente aprendeu nos vídeos anteriores, então a gente aprendeu primeiramente como entrar com dado vetorial no QGIS, né, como encontrar esses dados, como fazer o download do QGIS, né, como entrar com esses dados no QGIS, como fazer uma união de tabelas, selecionar dados através do QGIS, gerar um mapa de localização, né, e trabalhar com a manipulação de mapas no layout de camadas do QGIS. E hoje eu vou finalizar essa parte de tratamento de dados vetoriais, tá bom? Que até agora a gente só trabalhou com dados vetoriais. Essa aqui vai ser a nossa última aula trabalhando com dados vetoriais, tá? Então vamos trabalhar mais um pouquinho aí do processamento de dados, tá? E daí as próximas aulas a gente vai trabalhar mais voltado para o sensoriamento remoto, tá? Para a parte matricial, que é a parte que vocês vão mais estar utilizando no trabalho no projeto de vocês, tá bom? Então, aqui hoje eu vou ensinar algumas ferramentas que vão auxiliar vocês na manipulação de dados vetoriais, tá? Essas ferramentas, em geral, né? Eu vou dar aqui os nomes delas no início e a gente vai tratar especificamente delas depois, né? A gente vai aprender a fazer união de dados vetoriais, tá? Às vezes você tem dois dados vetoriais que você precisa trabalhar em conjunto, né? Então a gente vai aprender a unir esses dados vetoriais, a aprender a fazer um dissolve, né? A dissolver a camada, isso a gente vai ver. Aprender a fazer um recorte e um buffer, tá? Então, para começar, eu vou inserir então as camadas vetoriais. Eu vou inserir duas camadas vetoriais que estão ali adjacentes, né, que são vizinhos, para fazer a união, tá? Eu já separei aqui dois municípios daquela aula passada, tá? A gente trabalhou com os municípios. A única coisa que eu fiz aqui foi eu selecionei os dados e exportei eles. A gente vai aprender a fazer união aqui. Eu poderia muito bem ter selecionado os dois municípios e salvado já, né? Em vez de separar os dois, aliás, selecionar os dois separados, salvar como dois arquivos e unir. Poderia ter selecionado os dois e salvado, tá? Da mesma forma que a gente fez aquela seleção lá com todos aqueles municípios da rodovia, que eu ensinei vocês a selecionar também por dado pelo valor de precipitação, e aqui aquelas formas de seleção que a gente aprendeu nas primeiras aulas, tá? Então aqui eu separei os dois municípios, como eu estava dizendo, apenas para mostrar essa função para vocês, tá? De união de camadas. Então vamos lá. Eu tenho aqui o município de Londrina, tá? E o município de Arapongas, que são os dois municípios que a gente vai estar trabalhando aqui hoje. Só para dar um exemplo para vocês, tá? Às vezes vocês vão precisar desse tipo de função para o trabalho de vocês, seja da disciplina, seja do mestrado, ou às vezes não também, mas é bom ter o conhecimento dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que a gente acaba tendo que utilizar no dia a dia, tá? Então, a gente já carregou os dados aqui, né? Para fazer a união, então a gente vai vir aqui no ícone vetor, depois vir aqui em geoprocessamento e aqui no ícone união. Aqui no ícone União, a gente vai agregar, né, os dois municípios, tá? Londrina e Arapongas, né, que são os dois municípios que a gente quer unir. E aqui selecionar o local onde a gente quer salvar, tá bom? Então, pronto, eu vou salvar aqui na minha pasta. Vou colocar aqui Londrina, Arapongas. Pronto.
e tá lá. Ele já fez a união dos dois municípios. Então aqui agora eu não preciso mais desses dois municípios. Eu já tenho uma única camada com os dois municípios, né, já agregados, tá? Uma outra coisa que eu vou ensinar vocês a fazer agora é o dissolve, porque às vezes a gente quer fazer o dissolve de um dado, né? Aliás, a gente quer trabalhar, eu não quero essa separação aqui, eu quero que a minha área de estudo é os dois municípios, então eu quero que apareça os dois municípios em uma única camada, tá? Então a gente vai vir aqui em vetor, vai vir de novo em geoprocessamento e aqui no ícone dissolve, né? É só clicar aqui. Aqui ele vai perguntar qual é a forma que você quer dissolver o dado, tá? Porque às vezes, por exemplo, você quer dissolver os dados por nome, né? Aqui, código, não, o código do município não é interessante porque cada município tem o seu. Mas, por exemplo, aqui nesse caso, se eu tivesse lá trabalhando com todos os municípios, né? Lá com o Brasil e todos os municípios, e eu clicasse aqui, ó, selecionasse para dissolver de acordo com a sigla, né, da unidade federativa, ele ia fazer o quê? Ia fazer um shape, né? Ia gerar um shape com os estados. Então, ele ia utilizar essa sigla aqui para fazer o dissolve. Eu acho que a gente pode fazer isso já já, tá? Eu vou para não ficar confuso. Mas nessa primeira aqui, eu só quero dissolver as duas camadas. Então, assim, eu não preciso separar aqui nenhum conteúdo da tabela que caracterize isso, tá? Então, eu quero dissolver os dois. Eu vou colocar aqui Londrina Arapongas, dissolvido. Pronto. Explicando novamente, eu não selecionei nada na tabela porque eu quero que dissolva tudo. Então, se eu quero que dissolva tudo, eu não preciso selecionar. Vai ficar apenas o perímetro, né, dos dois municípios. Se fossem 10, iria fazer a mesma coisa. Se eu tivesse com todos os municípios brasileiros agora e não selecionasse nada, né, que eu disse aqui de siglas, mas se eu não selecionasse nada, ia aparecer apenas o contorno do Brasil, tá? Agora, se eu selecionasse siglas, iria aparecer os estados. Isso a gente já vai ver. Só para terminar aqui esse do dissolve. Então, pronto, como eu disse, ele fez aqui o dissolve, tá? Então, aqui os municípios, né, já sem separação nenhuma aqui. Então, a gente tem uma... Deixa eu só... Aqui a gente, então, tem uma camada única, tá? Com todos os dois municípios agregados, tá? Então, voltando lá para o dissolve, tá? Eu vou entrar aqui com os municípios só para vocês verem como é que funciona, para vocês entenderem. Então, vou carregar aqui os municípios, tá? Então, aqui, ó, aqui eu tenho o shape, né, a camada vetorial com todos os municípios. Se eu vier aqui em vetor, geoprocessamento, clicar em dissolve e selecionar aqui, ó, a sigla, aí vocês vão ver que ele vai ser... Porque assim, olha, todo município ele tem uma sigla, né, da unidade federativa. Então, se ele vai dissolver por siglas que são iguais. Então, assim, todo município que é do Paraná, a sigla vai ser PR. Então, ele vai dissolver em uma única camada, aliás, numa única feição que vai ser nomeada, né, de PR. Vocês vão ver aqui agora. Vou até colocar aqui, ó, estados. Brasil. E clicar em Run. Então ele vai demorar aqui, tá? Um pouquinho mais o processo, porque agora são vários arquivos. Vamos só aguardar um pouquinho, vou pausar aqui o vídeo, já eu volto. Pessoal, voltei aqui. Nossa, demorou umas 3 horas para conseguir. Mentira, acho que demorou umas 2 horas para conseguir terminar de fazer o dissolve. Só que o que aconteceu? Deixa eu só remover isso aqui. Ele dissolveu, mas ele dissolveu para... eu acho que eu até excluí. Deixa eu só ver aqui.
Ele dissolveu, mas foi para todo. Eu vou adicionar aqui novamente, que eu acho que eu excluí. O nome era estados. Vamos lá, ele dissolveu e, como eu disse, ele fez o. Aliás, como eu não disse, né? Se eu não tivesse selecionado nada, ele teria feito isso, né? Que era o estado, aliás, o contorno do Brasil todo. Como nós selecionamos a sigla, o correto seria que ele fizesse os estados, né? Mas teve um probleminha aqui que eu já verifiquei, tá? É, eu não vou fazer novamente, tá? Eu vou só mostrar aqui o que eu fiz de errado, tá? Então aqui eu selecionei aqui com o botão selecionar, né? Dois estados, né? Municípios de dois estados. Ai, por que não está selecionado? Ah, tá. Tem que clicar aqui. Bom, eu selecionei municípios de dois estados só para mostrar, tá? Aí eu salvei lá, tá? Aí ficou assim. Deixa eu fiz um shapefile teste, tá? Que é esse aqui. Tá lá. Então vamos fazer de conta que eu selecionei esses estados e salvei, tá bom? Então esses são municípios de dois estados diferentes. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Geoprocessamento dissolve. Vamos fazer de conta que tá selecionado todos os municípios, tá bom? Então aqui o mesmo processo, só que o que acontece? Aqui na hora de fazer na vez anterior, eu não desmarquei isso daqui, porque tá vendo que ele está escrito aqui, ó, dissolve all. Então, para dissolver todos sem selecionar o campo, né? Só que a gente quer que ele selecione o campo, que é esse campo aqui, tá? Então, nesse caso, é só clicar. Eu vou colocar um nome, tá? Então, teste dissolve. Vai lá gravar. Como eu coloquei por unidade federativa, né? Então, quando eu coloco para rodar, demora um pouquinho. Bom, mas só para recapitular, né, o que esse dissolve faz? Nesse caso de selecionar um atributo, ele dissolve pelo atributo que você escolheu. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse várias feições, né, vários polígonos de um dado de uso e ocupação do solo, né? O que a gente poderia fazer com esse dissolve? Selecionar, né, por exemplo, uma coluna que fosse tipo de uso do solo, né, que aí a gente teria tipo de cobertura do solo, né, que a gente teria floresta, pastagem, urbano, água, e clicar em Dissolve. E ele faria a mesma coisa, selecionar essa ferramenta Dissolve, ele faria a mesma coisa. Então ele dissolveria todas aquelas feições pelo tipo de atributo que a gente selecionou. Nesse caso, né, que eu mencionei, então seria o tipo de cobertura do solo. No caso que a gente está fazendo, que não deu certo, e eu não vou fazer de novo porque ia demorar muito, eram municípios que, se a gente dissolvesse pelo tipo de sigla lá, né, de unidade federativa, iria dar os estados, né, porque lá no tipo de sigla a gente tem RO, PR, né, MG, SP, enfim. E daí ele iria dissolver com base nesses atributos, né? Então, ao invés da gente ter um dado, né, numa escala municipal, a gente teria um dado numa escala estadual, tá?
Que é isso que eu estou tentando fazer aqui agora. Isso que a gente está fazendo aqui agora, pessoal, é só para alguns municípios, tá? Porque esse processo aqui, vocês estão vendo, se para alguns municípios ele demora desse jeito, imagina para todos, tá? Até mesmo porque, sim, se a gente tivesse deixado a camada somente aqui, né, sem gerar uma camada temporária, né, seria mais rápido. Mas como eu coloquei ainda para escrever o shape, né, então ele vai demorar um pouquinho mais. Eu acho que eu vou pausar novamente aqui o vídeo e quando terminar eu volto novamente, porque eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. Bom, pessoal, voltando aqui, né? Eu tive um probleminha, não sei, travou aqui o QGIS. Aí eu tive que fechar e adicionar tudo de novo e refazer aquele processo que a gente estava fazendo, tá? De dissolver aqueles municípios, né? Que eu tinha separado aqui, né? Por estado, né? Pela aquela sigla lá, né? Pela tabela de atributos. Então aqui deu esse vetor, né, essa camada vetorial aqui no fim, né? Então se a gente clicar aqui no informação, a gente observa, vou selecionar isso aqui de baixo. Se a gente selecionar aqui, então, perguntar aqui, né, clicar nesse ícone de informação, a gente observa aqui, ó, que a sigla, né, desses municípios todos que foram dissolvidos é Rondônia, né, RO. E aqui para esse polígono, né, essa feição ao lado, a gente já observa que é Mato Grosso, tá bom? Então é isso que ele faz. Se você, né, se no caso a gente seleciona lá pela coluna, né, pelo tipo de atributo, então aí ele vai fazer o dissolve pela coluna, né? Então, se você tem lá, como eu disse anteriormente, cobertura de solo, né, tipos, né, classes de cobertura do solo, ou aqui nesse caso, né, estados, ou se fosse o caso macro-região, aí você quer dissolver por macro-região, enfim. Era essa a ideia que eu queria trazer de como dissolver, né, com base na tabela. Então eu vou remover isso daqui, já que a gente finalizou isso. Se depois vocês tiverem interesse, se tiver curiosidade e quiser fazer com todos os municípios, né, para fazer os estados, né, só não esquece de desselecionar aquele ícone, tá, que eu mencionei anteriormente. Então voltando aqui, né, para o nosso dado anterior, então primeiro a gente uniu, então o município de Londrina e Arapongas e depois dissolveu, né? Então aqui a gente tem os dois municípios, vamos fazer de conta que essa aqui é a nossa área de estudo e pronto, eles estão unidos, né? Agora a gente vai fazer de conta que eu pretendo trabalhar com os poços, né, dentro dessa nossa área de estudo, tá? Eu tenho dado com os poços, né, perfurados em todo o Brasil. Eu vou adicionar ele aqui pra gente, tá? Então aqui o dado de poços. Pronto, tá lá. Todos os poços do Brasil todo. Vou dar um zoom alto aqui. Tá lá, todos os poços do Brasil todo, tá? Voltando aqui para nossa área de estudo, então tá lá, a gente tem alguns poços, né? Então vamos lá, se eu quero só os poços da minha área de estudo, né, que é essa aqui que a gente fez, eu venho aqui em vetor, eu poderia selecionar, tá, e salvar, mas eu posso vir aqui também em vetor, e clicar nessa ferramenta aqui de recortar, tá? Uma ferramenta de recorte. Aqui nessa camada de entrada é a camada vetorial, né? A camada de entrada que a gente pretende recortar, né? No nosso caso, a camada que a gente pretende recortar é a camada poços, né? E a gente pretende usar a camada, né, aqui Londrina e Arapongas como um corte, tá? Para cortar. A gente observa aqui, ó, que os dois tipos de sistema, né, aqui de referência são diferentes, tá bom? Esses números aqui, eles dão o tipo de sistema de referência, tá? Você vai ver que o próprio QGIS ele vai dar um erro. Vou só mostrar aqui. Então, esse daqui vai ser o Poços. Opa.
área de estudo, né? Então, pronto. Quando eu clicar aqui, ele vai dar um erro. Vamos lá, ó. Tá vendo? Então ele está dizendo que os dois, cada um dos arquivos, né, cada uma das camadas vetoriais está em um sistema diferente sistema de referência diferente, tá? Então ele pode dizer, ó, está dizendo aqui, ó, que pode causar resultados inesperados, que era aquilo que eu comentei, acho que na nossa primeira aula, tá? Eu vou aceitar aqui porque isso aqui é só um teste, né, que a gente está fazendo aqui agora. Vocês, aí, quando vocês estiverem fazendo o trabalho de vocês, aí é mais criterioso, tá? Aí sim, vocês corrigem lá com a projeção que eu ensinei na primeira aula, como projetar um dado. Aí vocês vão manter os dois dados com a mesma projeção, né, com o mesmo sistema de referência. E aí sim vocês vão fazer esse recorte aqui, tá? No nosso caso aqui, como é só um teste, só para ensinar para vocês, eu vou clicar aqui em sim. Então vamos lá, né? Aqui está então o nosso dado cortado. Então esses são os poços, né, que estão aqui em Londrina, tá bom? Aliás, na nossa área de estudos, né, que pega Londrinas e Arapongas. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, né? Opa, não aqui. No cortados, né? A gente pode ver, por exemplo, quantos poços tem aqui em Londrina. São Londrina e Arapongas, né? Que é a nossa área de estudo. Então, são 1.545 poços que estão aqui nos dois, né? Então, aqui tem o tipo de poço, se é tubular, enfim. Não vem ao caso. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês é a fazer um buffer, né, da área de estudo. Então, vamos, por exemplo, se a gente quisesse não só Londrinas e Arapongas, mas que a gente quisesse todos os poços que tivessem a uma determinada distância desses dois municípios. Então, para isso eu viria aqui em vetor também, aqui em buffer, tá? Aí aqui a gente quer a nossa área de estudo. E aqui ele pede a distância, tá? A nossa distância aqui tá em graus, tá? Eu sei por conta do sistema de referência, tá? Então, se eu colocar aqui um valor qualquer, vai dar em graus. Eu acho que o mais interessante, eu vou fazer aqui com vocês, é que a gente coloque uma projeção, né, métrica aqui, tá? Então, em um TM, tá? Daquela forma que eu ensinei para vocês na primeira aula. Então, a gente vai aqui, né? Eu coloquei aqui a projeção, tá? Para quem não sabe, gente, essa caixa de ferramentas aqui a gente pode procurar, tá? Se no seu não tá aparecendo, é só marcar aqui, tá? Ó, tá lá marcado, caixa de ferramentas. Se você não sabe, é só colocar aqui, ó, reprojetar, né? Reprojetar. Tá lá, ó, reprojetar camada. Então, o que a gente vai fazer é reprojetar a nossa camada, que seria essa. A gente vai colocar, aqui tá vendo WGS 84, tá? Que é uma coordenada geográfica, né, em graus. E a gente vai projetar, então, para vamos colocar agora em plano cartesiano, né, em uma coordenada métrica, tá? No TM. Então, aquele mesmo que a gente colocou, como eu sei que para o Paraná a zona, o TM é 22S, então eu vou só selecionar aqui, nesses que são os mais usados, senão é só procurar, tá bom? Então, vou dar um OK, tá lá, beleza. Vou salvar aqui. Então, eu vou salvar com o mesmo nome, underline projetado. Pronto. Tá lá. Ele então fez a projeção do dado. Então agora a gente tem um dado, né, que ele está em uma unidade métrica. Então quando a gente vem aqui novamente em geoprocessamento, a gente vai ver em buffer de distância fixa, selecionar o dado que foi reprojetado, tá? Lembrando que aqui é em metros, tá? Então tá aqui 10 metros, um buffer de 10 metros aqui não ia fazer
diferença nenhuma, tá? Então eu vou considerar 10 quilômetros, tá? Então eu vou querer um buffer, né, da nossa área de 10 quilômetros da nossa área de estudo, tá? Então são 10.000 metros, né? 10.000, pronto. Então eu vou selecionar aqui a saída. Vou colocar só aqui, buffer. Buffer 10 km. E pronto. Coloco aqui para rodar. E tá lá. Então ele fez aqui um buffer de 10 quilômetros da nossa área de estudo. Então, se eu quero selecionar, né, por exemplo, no nosso caso aqui, todos os postos que estão, né, com 10 quilômetros, né, até 10 quilômetros da nossa área de estudo, eu venho aqui de novo na nossa ferramenta recortar, seleciono aqui os postos, tá? E seleciono aqui o nosso dado, tá? Que é o buffer. O problema, gente, é que o nosso buffer, ele tá com outra projeção, tá? Tá vendo? Vai dar duas projeções diferentes. E aqui no recortar, ele não vai aceitar nesse caso, tá bom? Com duas projeções diferentes. Então, né, como são dois tipos de arquivo diferentes, um é ponto e outro é polígono, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer, primeiramente, é reprojetar um dos dois dados. Eu vou reprojetar o buffer, né, que a gente fez, porque ele é menor do que todos os dados lá para o Brasil inteiro dos poços, tá? Então, por isso que eu vou reprojetar só o buffer. Então, tá aqui já o buffer, né? E aqui já tá o dado que eu quero, o sistema de referência que eu quero, tá? Que aqui a gente sabe que é o WGS84, tá? Que é o mesmo do dado dos poços. Então, eu só vou clicar aqui em salvar. Eu vou deixar isso aqui como uma camada temporária, tá? Mas vocês podem salvar aí no caso de vocês. Então, eu vou clicar aqui só em Run. Então, ele fez lá, reprojetado. Então, aqui, a gente vem, então, novamente em recortar. Seleciona poços. E aqui embaixo, a gente vai selecionar o reprojetado, que está com a mesma projeção de poços, tá vendo? Então, seria esse primeiro aqui. Então, aqui a gente vai clicar em salvar arquivo. E vamos clicar para salvar os poços com 10 km, tá? Então, vamos lá. Gravar. E pronto. Então, lá agora eu tenho não só os poços, né, com... Opa, deixa eu ver aqui. Então, agora eu tenho tanto os poços... Vou remover algumas coisas aqui, gente, senão fica difícil de entender, tá? Então, vamos lá. Então, aqui voltando para o nosso dado. Então, eu tenho tanto os poços aqui, né, nesse rosa, que estão da nossa área de estudo, né, considerando o município de Londrina e Arapongas. E também tem os poços para toda a área de estudo e mais 10 quilômetros de buffer, tá? Então, a gente tinha antes 1.545 poços, né? Considerando um buffer de 10 quilômetros, a gente passou a ter lá 2.642 poços, tá? Vamos dizer, por exemplo, que a gente quisesse analisar os dados, por exemplo, aqui, se tem um rio próximo aos poços, né? O que a gente poderia fazer também é um buffer, mas agora com base nos pontos, e selecionar os rios, daquela forma que eu ensinei lá, selecionando as rodovias, lembra? Então, da mesma forma, a gente poderia, né, descobrir se os poços, né, estão em contato com cursos de água, né?
Então, era basicamente isso que eu tinha para dar nessa aula de hoje, tá? Então, recapitulando, a gente aprendeu, então, entrou com os dados, aprendeu a fazer a união dos dados, aprendeu a dissolver os dados, tá? Com base nesse dado dissolvido, a gente aprendeu a fazer o recorte, né, de dado de uma dada informação, que aqui no nosso caso foram os postos. A gente poderia utilizar outros dados, como eu disse agora, os cursos d'água, até mesmo as rodovias, que a gente aprendeu na aula passada, né, que a gente utilizou um dado, na verdade, na aula passada. Bom, e depois, por fim, aprendeu a fazer um buffer, tá? Na hora que a gente faz o recorte, tá, gente? Embora eu tenha feito com o dado dissolvido, não necessariamente precisaria, tá? Vocês poderiam ter utilizado, por exemplo, o dado só unido para fazer o recorte, tá? Não tem problema. Eu só fiz para dar meio que um passo a passo de como se a gente tivesse uma área de estudo, tá bom? Então, para essa parte de agora, vai ser basicamente isso. Eu vou fazer um outro vídeo ensinando algumas. é, eu comentei no início desse vídeo que a gente iria fazer, na verdade, essa ia ser a última parte de dados vetoriais, trabalhando com dados vetoriais, mas na verdade eu vou fazer mais um vídeo agora, é, que vai entrar junto com esse vídeo também, que é sobre geoestatística, tá? É trabalhando com os dados vetoriais, mas para gerar informações matriciais, tá? Então, já já eu vou gravar esse outro vídeo que vai junto nessa mesma aula, tá? Então, para esse vídeo de agora, era basicamente isso: união, dissolve, buffer e recorte, tá? Então, eu acho que isso também pode ser útil para o mapa de localização de alguns de vocês.